casamento é um espaço para uma convivência sadia que nos leve ao crescimento em todas as áreas da vida. O casamento precisa ser esse espaço que nos faça crescer. Crescer como cristão, crescer como homem, mulher, crescer, amadurecer. Ninguém se casa para piorar, a gente se casa para melhorar. Ninguém se casa para piorar, a gente se casa para melhorar. Agora, por incrível que pareça, às vezes a gente ouve algo assim, ó, depois que ela casou ficou insuportável. Depois que ele casou, ficou intragável. Depois que esse camarada casou, ninguém suporta mais ele. Que coisa terrível. Depois que se casou, ficou mais azeda, mais amarga. Depois que se casou, ficou mais petrificado. Não pode. Eu quero falar hoje sobre os 7 nunca do casal. Diferente, né? Os 7 nunca do casal. O primeiro nunca tem a ver com Eclesiastes 4, verso 9. Eclesiastes 4, verso 9, a palavra do Senhor diz assim, ó, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Guarde isso. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Preste atenção. Se a Bíblia diz, se um cair, o outro levanta, significa dizer que esta possibilidade é real. Esta possibilidade da queda, do tropeço, esta possibilidade é real. Agora, qual é o primeiro nunca do casal? Nunca fiquem zangados ao mesmo tempo. Nunca fiquem zangados ao mesmo tempo. Se não, preste atenção. Melhor é serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Agora eu pergunto, e se os 2 caírem? Preste atenção. Se os 2 caírem e prostrados ficarem, e caídos, sem possibilidade de se levantar e ajudar o outro, como, então, vai ficar a situação desta relação? Os 2 caídos, os 2 prostrados, os 2 impossibilitados de se levantar. É por isso que eu estou dizendo, preste atenção, no casamento, se um adoece, o outro precisa ser o enfermeiro ou a enfermeira. Escute isso. Se um adoece, o outro precisa ser o enfermeiro. Precisa ser a enfermeira. Não pode os dois ficarem zangados ao mesmo tempo. Preste atenção. Alguém disse assim, ó, quando um não quer, 2 não briga. Agora, se os 2 quiserem, a guerra está feita. A guerra acontece, a destruição acontece, o pior acontece. Então, nunca fiquem zangados ao mesmo tempo. É muito importante você entender isso. Agora, qual é o segundo nunca do casal? Qual é o segundo nunca do casal? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versos 16 e 17. Hebreus, capítulo 10, versos 16 e 17. Ainda no primeiro ponto, é interessante que na maioria das vezes, quando um fica zangado, o outro se zanga por causa da zanga desse. Oh, que isso? Onde é que eu arrumei esse negócio assim, esse verbo, né? Eu zango, tu zanga, nós zangamos. Nem sei se existe isso, mas... Então, presta atenção. Na maioria das vezes,
um fica aborrecido, aí o outro se aborrece por causa do aborrecimento deste, aí os dois ficam aborrecidos, quando deveria um ser o agente curador para o outro. Quando deveria um ser o agente, não é, de cura para o outro. Então nunca fiquem zangados ao mesmo tempo. Número 2, abra sua Bíblia em Hebreus 10, versos 16 e 17. Olha essa palavra poderosa. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo, como filho, imite o seu pai, que é Deus. Como é que Deus lida com os nossos pecados quando há arrependimento e perdão? Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E mesmo que amanhã você pergunte para Ele, Deus, e os meus pecados que eu cometi ontem, a semana passada, estou preocupado. Só que esses pecados já foram confessados e perdoados. Por isso Deus vai dizer para você assim, que pecado? Aqueles pecados de sexta, quinta, que pecado, meu filho? Que pecado? Escute, jamais me lembrarei de seus pecados. O segundo nunca do casal é, nunca lancem em rosto um do outro um erro passado. Vou repetir, porque como eu gostaria de estar falando isso para todos os casais do Brasil. Nunca lancem em rosto um do outro um erro do passado. Paulo diz, imite seu pai, que é Deus. E como Deus lida com pecados confessados e perdoados, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. O que foi resolvido através do perdão não deve ser colocado outra vez na mesa. O que já foi tratado através da confissão, do arrependimento e do perdão não deve ser colocado outra vez sobre a mesa. Paulo diz, imite o seu pai, que é Deus. E como Deus lida com os nossos pecados já resolvidos através do perdão, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus jamais lança em nosso rosto os nossos pecados passados, porque já foi resolvido através do arrependimento, da confissão, do perdão. Qual é o terceiro nunca do casal? Qual é o terceiro nunca do casal? Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode
me dar esperança. O terceiro nunca do casal é: nunca se esqueçam das horas felizes, dos momentos de alegria, quando começaram a se amar. Vou repetir. Nunca se esqueçam das horas felizes, das horas alegres, de quando começaram a se amar. E é muito importante que a gente registre esses momentos. Para que servem as fotografias? As fotografias servem para gerar memórias positivas. Às vezes, quando eu e a minha esposa abrimos lá o nosso baú de fotografias, não é? E a gente fica olhando, e aí trazendo à memória aquele tempo ou aqueles momentos tão bons. Aí outro dia a minha esposa pegou um outro baú, que tinha lá os cartões, as cartinhas, que tinha os textos com poesias, com versos, que eu entregava para ela em datas importantes. Escute, nunca se esqueçam das horas felizes de quando começaram a se amar. Procure trazer à memória o que te enche de esperança, ainda mais quando você está vivendo um momento difícil. Ainda mais quando você está vivendo um momento desafiador. Ainda mais quando você está vivendo um momento complicado. Como é importante você se lembrar das horas difíceis de quando começaram a se amar. Qual é o quarto? Nunca. O quarto nunca do casal. Olha só. Palavra do Senhor em Cantares de Salomão. E eu acho que os casais precisam ler um pouco mais Cantares de Salomão. Eu acho que os casais precisam ler um pouco mais Cantares de Salomão. É impressionante como aqui em Cantares de Salomão, o tratamento de um para com o outro é carregado de afetuosidade, de gentileza, de presteza, de carinho. Diz assim, olha, qual a macieira, verso 2, Cantares 2:2, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Preste atenção que a maneira de tratar um outro é carregada de afetuosidade, de carinho. Qual é o quarto nunca do casal? Nunca se encontrem sem um bem-vindo carinhoso. Nunca se encontrem sem um bem-vindo carinhoso. Quando seu marido chega em casa, qual é o bem-vindo que você dá para ele? Quando a sua esposa chega em casa, qual é o bem-vindo que você dá para ela? Quando você sai para o trabalho, para uma viagem, como você se despede? Preste atenção, eu tenho o hábito assim de dar um bom dia para minha esposa sempre que eu viajo. Eu aprendi com um amigo, pastor Edson. Ele disse assim, meu primeiro bom dia sempre é para minha esposa. Meu primeiro bom dia sempre é para minha esposa. Ainda hoje, eu mandei um bom dia para ela e eu tenho o costume de fazer assim, bom dia, meu grande amor. E como é bom chegar em casa e ter também uma saudação de bem-vindo, carinhosa, afetuosa.
É muito importante a chegada e é muito importante a saída. É muito importante o bem-vindo, é muito importante a despedida. A gente não pode perder o hábito de demonstrar afetuosidade nesses momentos de saída e de chegada, porque isso faz toda a diferença. Qual é o quinto nunca do casal? Qual é o quinto nunca do casal? Efésios capítulo 4, verso 15 diz assim: longe disso, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, seguindo a verdade em amor. Guarda essas duas expressões, verdade em amor. O quinto nunca é: nunca usem indiretas quando estiverem sozinhos ou na presença dos outros. Nunca use indiretas quando estiverem sozinhos ou na presença dos outros. A esposa que não sabe ser objetiva, clara e direta, e aí fica dando indireta. Há maridos que não sabem, aí fica dando indireta, não é? Aí fica falando nas entrelinhas. Não. Pessoas maduras que se amam são diretas e respeitosas ao falar, principalmente assuntos difíceis. Eu vou repetir isso. Pessoas maduras e que se amam, elas são diretas e respeitosas ao falar. Escute, eu posso ser direto sem ser desrespeitoso. Eu devo ser claro, objetivo e direto sem faltar com respeito. Vou repetir. Nunca usem indiretas quando estiverem sozinhos ou na presença dos outros. Pessoas maduras que se amam, elas são diretas e respeitosas ao falar, porque mesmo que seja uma verdade dita de forma clara, objetiva e direta, ela precisa ser dita em amor. Qual é o sexto nunca? O sexto nunca do casal. Efésios 4, 31 e 32. Aos Efésios 4, 31 e 32. Qual é o sexto nunca? Escute isso aqui, ó. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Longe de vós toda gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Longe de vós toda gritaria. Ouçam-me, nunca gritem um com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Gostei disso. Nunca gritem um com o outro, a não ser se a casa estiver pegando fogo. Eu vou repetir uma frase que eu sempre digo aos casais. Os gritos começam quando termina a inteligência. Os gritos começam quando termina a inteligência. Casais maduros e inteligentes não gritam. Gosto do que disse a Marlene Guerrato. Ela disse: aquilo que é importante, a gente fala olhando nos olhos da pessoa e falando num tom de voz baixo. Olhando nos olhos da pessoa e falando num tom de voz baixo.
Os gritos começam quando termina a inteligência. É horrível ver uma pessoa gritando com a outra, uma esposa gritando com o marido gritando com a esposa e os filhos aprendendo como não deveria ser. Como é a sua comunicação na sua casa? Nunca gritem um com o outro. Papai e mamãe, entenda isso. Os nossos filhos reproduzem o nosso padrão de comportamento. Os nossos filhos reproduzem o nosso padrão de comportamento. E que tipo de comportamento os meus filhos vão reproduzir se com frequência eu grito, minha esposa grita, nós gritamos? Que tipo de comportamento eles vão reproduzir? Escute o que eu estou falando. Nunca gritem um com o outro. Seja na sala, na cozinha, no quarto, no carro. Eu me lembro de um marido que ele disse assim: pastor, me ajuda. Eu fiz uma bobagem hoje. Eu disse: que foi, meu irmão? Pastor, eu nunca tinha feito aquilo. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu dei uma cintada na minha mulher. Eu falei: como assim, irmão? Você deu uma cintada na mulher? Dei, pastor. Mas por quê? Pastor, quando eu cheguei em casa, ela falando alto no meu ouvido, e eu: olha, eu vou para a igreja, eu não quero falar sobre isso agora. E ela falando alto, eu fui para o quarto, ela falando alto, e eu vou para a igreja, não quero confusão. E aí ele entrou no banheiro e fechou a porta. E enquanto ele estava sentado no vaso sanitário, ela ficou falando na porta. Porque não sei o quê, você não quer falar comigo? Você está pensando que eu vou ficar quieta? Eu vou falar até você me responder e tal, porque não sei o quê. E falando alto, e falando, e gritando. Aí ele entrou no baixo chuveiro, tomou banho, e ela falando. Aí ele se enxugou, saiu. Quando ele está saindo para ir para o quarto, quando ele abriu a porta, e ela falando: olha aqui, olha na minha cara, olha aqui, você pensa que eu vou ficar quieta? E ele: não quero confusão. E ele foi para o quarto, colocou a cueca, aí, e ela gritando: olha para mim aqui. Já viu isso, gente? Olha para mim aqui, ó. Você está pensando que eu vou ficar quieta? Aí ele colocou a calça, colocou a camisa, e ela gritando. Aí ele pegou a cinta para colocar, e ela gritando. Ele disse: bom, já que eu estou com a cinta na mão mesmo, eu vou dar uma cintada para ver se ela fica quieta. E ele, pá, nela. E agora ele estava cheio de arrependimento. Não estou dizendo que justifica. Eu já disse para vários homens: nada justifica agredir a esposa fisicamente. Nada. Agora, tem mulher que procura. Tem mulher que procura, gente. Tem mulher que procura. Então preste atenção, nunca gritem um com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Os gritos começam quando termina a inteligência. O último nunca do casal. Efésios capítulo 5, verso 28 e 29. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Antes, a alimenta e sustenta, e dela cuida. Vou repetir. Alimenta, sustenta e dela cuida. Procure, cada um, esforçar-se ao máximo para suprir as necessidades do outro. Nunca desconsidere
coloque em segundo, terceiro, quarto plano as necessidades do cônjuge. Preste atenção. Amar é suprir as necessidades da pessoa amada. Vou repetir. Amar é suprir as necessidades da pessoa amada. E principalmente necessidades que têm a ver com o seu mapa afetivo. O que é intimidade? É conhecer o que vai no interior do outro. A pergunta que eu sempre faço aos casais é: você conhece o mapa afetivo do seu marido? Você conhece o mapa afetivo da sua esposa? Você conhece as necessidades mais básicas do coração do seu cônjuge, da alma do seu cônjuge? Amar é suprir as necessidades da pessoa amada. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. E esse que ama, alimenta e sustenta. Cuida dela como o Senhor cuida da igreja. E aí é interessante que aqui, em Efésios, capítulo de número 5, tem algo que eu sempre digo, mas eu acredito que algumas pessoas estão me ouvindo aqui hoje pela primeira vez. Aos Efésios, capítulo 5, verso de número 25. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Está falando de beleza estética? Tem uma frase que quando eu coloco no Instagram, dá muita curtida. Eu coloco assim, um bom marido é como um creme rejuvenescedor para a esposa, retardando o seu envelhecimento. Um bom marido é como um creme rejuvenescedor para a esposa, retardando o seu envelhecimento. Eu me lembro que a esposa do pastor Vilarindo, eu estava no aniversário de casamento dos dois, não é? Dos dois. E é interessante que naquele aniversário, 50 anos de casado, 50 anos de casado. E aí ele disse assim, se fosse para eu começar de novo, eu começaria com ela. Eu amo mais ela, e eu do lado dela, eu amo mais ela hoje, a irmã Carmen, eu amo mais ela hoje do que quando nós começamos. E aí eu fiquei pensando assim, que coisa, né? Será que é verdade? Eu pensei. Aí ela olhou para mim e falou assim, pastor, e não é conversa não, viu? Ele me leva água de coco na cama, e quando nós estamos no elevador subindo para o nosso apartamento, ele fica me agarrando ainda no elevador. Falei, ô velhinho assanhado, não é? E aí ela fazia hidroginástica, E ela já tinha perto dos seus 70 anos, fazia hidroginástica. E ela tinha uma pele muito bonita. Apesar da idade, não aparecia a idade que tinha. E as mais jovens na hidroginástica ficavam assim, ô dona Carmen, qual é o segredo dessa beleza? Qual é o segredo do seu rejuvenescimento? Qual é o segredo da sua pele? Ela dizia, o segredo são dois. Primeiro, Jesus na minha vida. Segundo, o marido que eu tenho. Um bom marido é como um creme rejuvenescedor, retardando o envelhecimento da esposa. Agora, tem marido tão mala, tão tribuloso, tão pesado, tem marido tão, assim, terrível, que ele adianta o envelhecimento da esposa. Ele adianta as rugas. Olha o que a Bíblia diz aqui, que Jesus faz tudo por sua noiva para apresentar a si mesmo
uma noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, procure cada um esforçar-se ao máximo para suprir as necessidades do outro. Nunca, preste atenção, nunca desconsidere, menospreze, relegue a quarto plano as necessidades do seu cônjuge.